extenso, então a gente vai ler só algumas partes. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, e se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à colina de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Bem, continuando no propósito de estudar todo o livro de Juízes, hoje nós estudaremos o livro de Juízes, capítulo 9. O tema da mensagem, vamos ver se você consegue achar o erro que está no tema da mensagem. Venha o meu reino. O que você entende aqui? Venha o meu reino. Nós oramos e lemos Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então aqui o tema da mensagem parece ser contraditório, mas nós vamos entender por quê. Mas vamos falar um pouco de reino. Antes de nós buscarmos os nossos interesses, nós temos que nos voltar para Deus e para a sua vontade. Nós sabemos que a vontade de Deus, segundo Romanos, ela é boa, perfeita e agradável. Então, antes dos nossos interesses, nós temos que orar não para que a nossa vontade se cumpra na terra, mas nós temos que orar para que a vontade de Deus se cumpra na terra. Por isso a oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para isso nós precisamos orar para que o reino de Deus venha a nós. E se você às vezes pode se perguntar: o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando Deus governa sobre os nossos corações, é quando Deus é o centro do nosso coração. Por isso nós temos que anunciar o Evangelho àqueles que são pecadores, para que eles possam se arrepender e para que o reino de Deus possa estar alargando as suas fronteiras. E por isso nós precisamos anunciar, cumprir com o que Jesus diz: ide por todo mundo, prega o Evangelho, que crê vai ser salvo, o que não crê vai ser condenado. Então, quando você anuncia o Evangelho e os pecadores se arrependem, a gente percebe que o reino de Deus vai alargando as suas fronteiras. Hoje o reino de Deus ele está se alargando de tal maneira, com essa maravilha que é a internet. A internet, se ela for usada de uma forma sábia, quem sabe esse vídeo pode chegar aonde eu não conseguiria chegar, e com isso o reino de Deus é alargado, as fronteiras são quebradas, e quem sabe aonde um missionário, um pastor não pode ir, quem sabe um vídeo de um pastor, de um pregador, de um missionário, de um testemunho, pode chegar até um pecador, e esse pecador pode se arrepender, e com isso o reino de Deus vai ser estabelecido e vai, consequentemente, alargar suas fronteiras. Mas há um grande problema, que nós oramos pela vinda do reino, mas orar pela vinda do reino e acovardar-se no testemunho do Evangelho é uma grande contradição. Porque muitas vezes a gente ora e diz: Deus, faz a tua vontade, venha o teu reino, mas muitas vezes o testemunho que o povo de Deus dá é uma contradição àquilo que muitas vezes nós anunciamos. João Calvino disse assim: é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. É tarefa minha, é tarefa sua, dar visibilidade ao reino de Deus, ao reino que é invisível. Ele vai se tornar visível através de mim e através de você. Alguém disse, não me lembro quem, diz que a Bíblia que muitos vão ler é o nosso testemunho. Então, o nosso testemunho no mundo aí fora e até dentro da igreja
conta mais do que nós falarmos e afirmarmos que servimos ao Senhor, porque tem muita gente que fala, mas não faz. Amém? Então a gente precisa anunciar o reino de Deus. Nós precisamos usar tudo que temos e somos para anunciar o reino de Deus na face da terra. Use o que você tem, use o que você é, como a irmã Sandra diz, use o seu talento para você anunciar o evangelho do Senhor, porque como foi lida a parábola, se não anunciar, se não usar o dom e o talento que Deus deu, nós seremos cobrados. Um pastor amigo meu, ele disse assim: Deus nos fez para ser servo. Se o servo não serve, ele não serve para nada. Então nós somos servos, mas se nós somos servos que não servimos ao reino de Deus, nós não servimos para nada. Então a gente percebe que isso é uma grande responsabilidade que a nós foi colocada. Paulo disse que sobre ele foi imposta essa obrigação de anunciar o evangelho. E quando se fala de evangelho, quando se fala de reino, na realidade é o reino de Deus e não o nosso que precisa ser visto, é o reino de Deus. O que precisa ser visto e conhecido não sou eu, não é você. O que precisa ser visto não é quem você é, não é o que você tem, não é o que você alcançou, não é o seu dom, o seu talento. O que precisa ser visto e conhecido na face da terra é o Deus a qual nós servimos. O apóstolo João, ele disse uma coisa tremenda. Ele disse assim: que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor cresça e eu diminua. Em outras palavras, que o Senhor apareça e eu não. Que as pessoas saibam que o Senhor é Deus e não que eu sou. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, quando se fala de reino, não é o nosso reino, é o reino de Cristo, é o reino de Deus que precisa ser visto e que precisa ser conhecido. E isso vai acontecer através das nossas atitudes. Então não é a nossa vontade que é feita nos céus, é a vontade de Deus. É para isso que Deus nos chamou, para Ele cumprir a vontade dEle, para que o reino dEle seja visto e seja conhecido na face da terra. E por que nós estamos falando como a mensagem diz, venha o meu reino? Porque quando se olha para o texto, olha para esse capítulo, quando olhamos para esse capítulo, nós vemos um dos muitos filhos de Gideão buscando o seu reino e não o reino de Deus. O capítulo anterior, Gideão morre. E a Bíblia diz que Gideão teve 70 filhos. Além desses 70 filhos, ele teve um com uma concubina, que é como se fosse um filho bastardo. E o nome desse camarada, o nome desse abençoado que ele teve era Abimeleque. O nome Abimeleque significa o meu pai é rei. Então imagine esse menino crescendo com esse nome, com esse significado de nome. Certamente ele colocou em si no coração dele, a mente dele cresceu dizendo, meu pai é rei. Quando você é filho de rei, quando o rei morreu, o que você vai ser? Rei. Então esse menino cresceu, e ele cresceu com isso na cabeça, meu pai é rei. Então ele deve ter alimentado isso na cabeça, dizendo assim, quando meu pai morrer, eu vou ser o rei, vou suceder o meu pai. Só que tinha mais 70 filhos. Gideão tinha 70 filhos. O nome desse que nós vamos estudar aqui hoje é Abimeleque. O nome é meu pai é rei, como eu acabei de dizer. O pai dele, que era Gideão, no capítulo 8, que nós estudamos no domingo passado, o povo, quando Gideão teve vitória, o povo chega para Gideão e diz, você vai reinar sobre nós. O povo queria que Gideão instalasse uma dinastia, que ele fosse um monarca, né? Morreu aí a rainha Elizabeth, né? Morreu quantos anos? Que morria? 200 e tantos anos. 96 anos. Ela estava lá na criação lá quando no jardim do Éden, na hora que Adão e Eva saiu, ela estava lá junto. Mas brincadeiras à parte, Deus prolongou os anos de vida dela, porque 90 e quantos? 96 anos, nos dias de hoje, com a comida de hoje, com as doenças de hoje, é uma dádiva de Deus. A minha tia Glaucia fez, mês passado, retrasado, ela fez 80 anos de vida, né? Então chegar a essa idade nos dias de hoje é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Deus queira que a gente chegue. Eu acho que não vai chegar, a gente está mais derrubado. Acho que não chega não, acho que chega uns 60, 70 estourando.
Mas vamos orar para Deus prolongar os nossos anos de vida, como prolongou os anos da Betinha lá. Amém? Fugi demais aqui também. Amém? Então Gideão, ele recusou fundar a dinastia, a monarquia. O povo chega para ele e olha, você vai ser o próximo rei. Ele, não, quem é o rei de Israel não sou eu, é o Deus de Israel, que era o nosso Deus que nós adoramos aqui. Só que Abimeleque, que é o filho dele, um dos filhos, que foi fruto de um, sei lá como que eu posso dizer, era bastardo, como eu posso dizer assim, ele achou que o pai dele tinha cometido o erro de não aceitar a ser um rei. E depois da morte do seu pai, ele decidiu que ele deveria ser o rei. Ele decidiu por si só que ele seria o próximo rei. E ele começa a sua campanha, vamos dizer assim, sua campanha política. Ele começa porque ele sabia que ele teria e tinha muitos empecilhos para que o impedia de ele estar lá no trono, para ele ser um rei. E o desejo de ser rei desse homem era tão grande que ele não permitiu que nada estivesse no caminho dele. Tudo que estivesse no caminho dele, estava no caminho dele, ele tirou do caminho dele. E a gente percebe que nesse processo de convencer o povo de Israel, nós estamos em campanha política, né? Nesse processo de convencer o povo de Israel que ele deveria ser o rei, ele quebrou várias leis de Deus. Ele quebrou princípios que ele sabia. E é isso que nós vamos estudar. Como ele quebrou esses princípios, várias leis de Deus foram quebradas, ele causou a sua própria destruição. A desobediência de Abimeleque trouxe sobre ele grande dificuldade, trouxe a morte sobre ele e trouxe dificuldade sobre o povo. E nós vamos aqui ver nessa mensagem quais foram as leis que Abimeleque quebrou para ele ser rei. Amém? Então, entenda uma coisa: sucesso a todo custo com Deus não existe. Quando você tem sucesso, é porque Deus te fez ter sucesso. Quando você alcançou alguma coisa, é porque Deus te deu alguma coisa. Há pessoas nesse mundo que eles não temem a Deus e eles não se preocupam com princípios de Deus, e com isso eles passam por cima de pessoas, passam por cima de princípios, eles tramam por debaixo dos panos, eles argumentam contra os princípios de Deus, quebrando esses princípios, porque o propósito deles não é agradar a Deus, o propósito deles é ter poder. Mas nós sabemos que o poder desse mundo, as coisas desse mundo são muito passageiras, são muito efêmeras. Como a Bíblia diz, eu falei bonito, efêmeras, né? Falei bonito agora. São como a palavra de Deus diz, são como a neblina. Já viu neblina pela manhã? Ela vem e logo passa. Assim é a vida do homem, é um sopro. Como nós falamos aqui de idade, a Bíblia diz 60, 70. O que passar disso é cansaço e enfado. Então a vida nossa, ela é muito curta, ela é muito breve, passa muito rápido. Então o poder que o homem tem nessa terra, ele pode ter nessa terra, mas quando a morte chegar, e ela vai chegar para todo mundo, quando a morte chegar e houver um encontro com Deus Todo-Poderoso, aqueles que alcançaram e obtiveram sucesso pela ganância, pela quebra de princípios, aí ele vai ter a sua colheita. Agora, aqueles que tiveram sucesso porque eles foram tementes a Deus, dependentes de Deus, eles terão também a sua recompensa. E nós sabemos a recompensa de quem depende de Deus é o céu. A recompensa de quem depende de si mesmo, da sua força, é o inferno. O desejo de, vamos ver quais são os princípios que Abimeleque quebrou no desejo de ser rei. O desejo de ser rei, a primeira coisa, o desejo de ser rei fez com que Abimeleque tivesse uma ambição egoísta. O dicionário define ambição em duas formas. Uma delas é prejudicial, outra eu entendo que ela tem um certo benefício, mas quando se depende de Deus. Vamos ver o que é ambição segundo o dicionário. Ambição segundo o dicionário é desejo veemente de poder, ou do que dá superioridade, avidez, cobiça. Então essa ambição aqui é uma ambição egoísta, é aquela pessoa que tem um desejo veemente de poder ou do que dá superioridade, ela quer poder para ser superior.
Ela tem avidez, ela tem cobiça para ser superior. Essa segunda parte que o dicionário define, ao meu ver, estudando isso aqui, é algo até bom para nós termos, mas dentro dos limites da palavra de Deus, que é grande desejo de realizar ou atingir alguma coisa, aspiração. É você ter um sonho, é você ter uma meta, é você ter um desejo, mas não algo egoísta. Então, o último dos 10 mandamentos, Êxodo 20, se você ainda não sabe, lá está os 10 mandamentos. Lembra quando Moisés sobe o monte? Eu costumo dizer que Moisés foi a primeira pessoa que baixou o arquivo da nuvem. Subiu lá, Deus fez o download para ele e ele baixou os 10 mandamentos. O último dos 10 mandamentos diz: não cobiçarás. Não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás aquilo que é do outro. Não é? Quebrar esse mandamento é você quebrar, é você dar um passo para quebrar os outros 9 mandamentos. Porque a ambição em si, como eu acabei de dizer, não é algo pecaminoso, desde que ela seja combinada com humildade. Quando você é uma pessoa que tem desejo de realizar ou atingir alguma coisa, você tem uma aspiração, isso não é algo pecaminoso, porque você está combinando o seu desejo de ter alguma coisa com humildade. A gente percebe que a ambição não é pecado quando ela é controlada pela vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser o vento que nos guia. Porque se o vento de Deus está fazendo você voar, então voe alto, tão alto quanto o Senhor o levar. Se isso que você está buscando é a vontade de Deus, é o vento que está guiando você, o céu é o limite. Mas a gente percebe, mas se é você que está criando tanto o vento quanto as asas, então você está a caminho de uma queda monumental. Aqui Abimeleque criou o vento e criou a asa. Ele não era herdeiro do trono, mas ele propôs ser herdeiro do trono, porque o verso 1 diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe, ou seja, seus tios, em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para eles? Ter todos os 70 filhos de Jerubaal, que era Gideão, governando sobre eles, ou somente um? Lembre-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Então ele chega e começa a provocar uma revolta, ele começa a provocar um motim, porque a ambição dele era tão egoísta que ele queria o próprio desejo dele. Ele chega: qual é melhor, 70 reinando ou um reinando? Em outras palavras, quem é o melhor, eu ou os outros 70? Então, se você está criando tanto o vento quanto as asas, você está a caminho de uma queda monumental. Então cuidado com essa ambição egoísta, essa ambição, essa ganância de querer, de ter. Cuidado, tem que ser combinada com humildade. Põe uma coisa na cabeça: é bom ter as coisas, é bom conquistar as coisas, mas eu digo para você, não vai preencher o seu coração. Não vai. Porque a gente sempre vai querer alguma coisa. Eu digo para você, eu troquei de carro tem pouco tempo. Meu carro antigo estava dando trabalho. Troquei de carro. Aí você estou com o carro há pouco tempo e já vem à mente, começa a pensar assim: agora eu tenho um carro de valor mais alto, então eu vou vender esse para comprar outro carro melhor do que esse. Então tem que ser combinado com humildade. A Bíblia diz que a gente não pode servir a 2 senhores, não é? Então a gente percebe que quem tem uma ambição muito egoísta, ele está a caminho de uma queda monumental. Porque a ambição egoísta conduz à destruição de vida, de carreira, de família, de ministério, e reinos foram destruídos por causa da ambição egoísta. Olha, com as palavras, preste atenção nisso, com as palavras: eu subirei ao céu, um anjo se transformou no diabo. Lúcifer, ele diz: eu subirei ao céu. Em outras palavras, vou sentar na cadeira de Deus, vou ser maior do que Deus. Eu me lembro, uma vez
na antiga igreja que a gente congregava, tinha a sala do pastor, a sala sempre ficava aberta e tinha aquelas cadeiras, eu costumo brincar, aquelas cadeiras de chefe, sabe aquelas cadeiras confortáveis, que você senta nela, você não quer levantar, aquelas cadeiras de escritório? Aí tinha a cadeira do pastor, a mesa do pastor, estava todo mundo lá, os jovens lá, e aí uma pessoa, e a cadeira, ninguém sentou na cadeira, aí uma pessoa pegou e falou para um outro rapaz, disse assim, você não vai, senta lá na cadeira do pastor, e ele usou esse versículo, ele pegou e falou assim, olha, Lúcifer quis sentar na cadeira de Deus, Deus deu no que deu, não vou sentar lá não. Ela só, não tinha nada, era só uma brincadeira ali que todo mundo estava fazendo. Então, com as palavras, eu subirei ao céu, um anjo se transforma no diabo. A declaração, é esta grande Babilônia que eu edifiquei, transformou um rei em animal. Nabucodonosor termina de construir Babilônia e diz, é esta grande Babilônia que eu edifiquei, para minha glória. A Bíblia diz que as palavras ainda nem tinham terminado, ele se transforma em animal, comendo grama, comendo mato como bicho, e ficou ali por muito tempo, humilhado. Deus humilhou aquele homem, para mostrar para ele que ele não era nada. Depois você lê capítulo 4 de Daniel, no término, eu estava lendo lá em cima, no término ele diz que Deus humilhou ele, para mostrar que ele não era nada. Então a gente percebe que Deus tem várias formas de nos humilhar se nós nos exaltarmos. Não se exalte. Eu sempre costumo dizer às pessoas, lembre de onde você veio. Não esqueça das suas raízes. Não esqueça do que você passou. Não esqueça do que você era. Não esqueça de onde Deus te tirou. Porque as pessoas, a tendência do ser humano é quando vai alcançando alguma coisa, o coração vai mudando, a soberba vai mudando, o tratamento com as outras pessoas vai mudando. Israel aconteceu isso. Oséias, tem um texto de Oséias que diz mais ou menos assim: eu vos conheci no deserto. O texto diz assim: eu vos conheci no deserto, e no deserto eu alimentei vocês, mas quanto mais eu os alimentava, vocês se esqueciam de mim. Então a gente tem que entender que Deus ele tem várias formas de nos humilhar se a gente se exaltar. Jesus ele disse em Mateus 23:12: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que se exalta será humilhado. A soberba precede a queda. Então a gente precisa entender que é uma lei básica do universo. Mais cedo ou mais tarde a gente vai colher o que a gente plantou. Mais cedo ou mais tarde a gente colhe o que plantou, seja em vida ou seja na beira da morte. A gente vai começar a colher o que a gente plantou. Aqui Abimeleque bate no peito e diz: eu vou ser o rei, eu sou filho. Só que ele era bastardo e tinha mais 70 filhos. E ele chega para a família dele, dá-se a entender que ele não foi na família dos irmãos, ele não reúne os irmãos, ele faz um motim entre si. Então a gente percebe que o ambicioso, o egoísta, ele pensa que ele jamais vai ser pego, ele pensa que ele se sente seguro na prática do crime, mas na realidade ele está cavando a própria sepultura. Então isso é o pecado, ele oferece uma falsa sensação de segurança, promete liberdade, mas só traz escravidão. Esse é o pecado, essa é a ambição egoísta. Então cuidado. A grande pergunta é: isso que está como centro do nosso coração, esse desejo, essa aspiração, esse desejo de atingir alguma coisa, faça essa pergunta para você. Vai trazer confusão no seu lar? Vai trazer confusão no seu casamento? Vai te afastar de Deus ou vai te aproximar de Deus? Vai honrar a Deus ou vai desonrar a Deus? Vai dar testemunho de Deus ou vai envergonhar o nome de Deus? É isso que nós temos que entender. Então Abimeleque ele tinha essa ambição, esse desejo veemente de poder. Então a ambição, quando ela é combinada com humildade, quando ela é controlada pela vontade de Deus, ela é algo bom. Mas quando ela é segundo o desejo
do coração do homem, ela vai nos afastar de Deus. Então a gente tem que ter bastante cuidado para não dizer como Nabucodonosor disse: é esta a grande Babilônia que eu edifiquei. É o grande cuidado de você olhar para o que você tem, o que você conquistou, e de bater no peito e dizer: fui eu. Foi não. Se não fosse Deus, nada teria acontecido. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar, é vão o trabalho daqueles que edificam. Se o Senhor não guardar, não proteger, é vão o trabalho da sentinela. Então, tudo que você aí tem, seu conhecimento, seus bens, sua saúde, sua família, tudo é de Deus. Amém? Como Jó disse, quando ele perde tudo, o que Jó disse? Deus deu e ele mesmo tomou. Então Jó entendeu que tudo que ele tinha foi Deus que havia dado para ele. Nada era dele, nada é seu, nada é meu. Como diz o ditado: caixão não tem gaveta. Essas coisas que a gente fica brigando aqui na terra, para Deus não tem valor nenhum. Tanto é que Paulo, quando ele conhece Deus e Deus o chama para o seu ministério, ele considerou tudo que ele tinha e era como estrume, como esterco. Não servia para nada. Então, dê glória a Deus pelo que você tem, mas cuidado com a ambição egoísta, desejo, quero mais. Calma. Não é assim que as coisas são. Amém? Busque o reino, anuncie o reino, use o que você tem, o que você conquistou para dar glória, porque como nós aprendemos aqui, é o reino de Deus que precisa ser visto. Não é o nosso reino, é o reino de Deus que precisa ser visto. Agora, se você usa o que você tem, e as pessoas olham e veem, pensei que Jesus estava voltando, né? Deu um trovão ali atrás, é um violão. Se você usa o que você tem para mostrar para as pessoas o que você é, para mostrar para as pessoas que foi Deus, aí vai trazer glória para o reino. Mas se é como Nabucodonosor, que bate no peito e diz: essa é a grande Babilônia que eu edifiquei, tem alguma coisa errada. Outra coisa, o desejo de ser rei fez com que Abimeleque cometesse o pecado de idolatria, porque o primeiro e o segundo mandamento dizem assim: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo diz: não farás imagem de esculturas. O desejo de ser rei, Abimeleque cometeu essas duas transgressões. Por que ele cometeu essas duas transgressões? Porque fica claro que ele era o seu próprio Deus. Ele não tinha interesse, Abimeleque aqui não tinha interesse de continuar com o legado do seu pai. Porque o que dá-se a entender aqui é que ele não tinha interesse de que a vontade de Deus se cumprisse na nação de Israel. Então o Deus dele era ele mesmo. Ele idolatrava a si mesmo. Ele buscava o que ele buscava, não era para dar glória para Deus, era para si próprio, porque o Deus dele era ele mesmo. E aqui o texto diz que ele aceita, olha como ele chegou, a degradação moral e espiritual que esse homem chegou. Ele aceitou dinheiro dos adoradores de Baal, ou seja, ele aceita dinheiro de outros deuses. E com isso ele fez uma declaração pública de que ele não adorava o Deus de Israel, ele adorava o Deus Baal, porque ele aceitou dinheiro dos adoradores de Baal. E ele adorou a própria ambição egoísta, e agora ele passa a adorar Baal, porque ele se torna uma pessoa que cometia idolatria de si mesmo. Quando se fala de idolatria, ídolo, é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. O dinheiro, bens de consumo, astros do esporte, da moda, do cinema, o sucesso, pessoas, trabalho, casa, carro, dinheiro, sua família, seu filho, seu ministério, seja o que for, que estiver onde Deus tem que estar, você vai ficar sem.
porque nós temos que entender que o nosso Deus, Ele não aceita a idolatria. Porque quando se fala de idolatria, logo a gente imagina um Deus feito, como diz Salmo 115, por mãos humanas. Um Deus feito de pau, pedra, gesso, pregado ali, como diz Salmo 115, tem boca, não pode falar, nariz, não pode cheirar. A gente percebe que a idolatria é uma transgressão dos mandamentos de Deus. O mandamento de Deus é claro em dizer: não terás outros deuses diante de mim. A palavra do Senhor é clara em dizer: não farás imagem de escultura. E quando se olha para o significado da palavra vã, ídolo significa coisa vã, ou seja, não tem valor algum. Não tem valor algum. Então a idolatria é tão tola, tão inútil, que a criação adora um Deus feito pelo homem. Só que é muito mais racional adorar ao Deus que fez o homem. Por isso que a idolatria, seja de qual forma for, em qual estágio for, é resultado de um entorpecimento da razão, é uma cegueira espiritual. Porque o homem passa a adorar um Deus criado por ele mesmo. O homem passa a adorar um Deus que foi criado por ele mesmo. Por isso Abacuque, sabe o que Abacuque faz? A pergunta que Abacuque faz, ele pergunta: que aproveita o ídolo, visto que seus artífices o esculpiu? Que aproveita o ídolo? Foi criado por mãos humanas. Então os ídolos, eles são desprovidos de vida, de poder. Ele não tem vida, ele não pode atender o chamado de alguém, ele não escuta oração, ele não pode interceder em favor de alguém. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Se você ora, vamos supor, você vai orar e você cita lá na sua oração, e cita o meu nome, um exemplo: Deus, eu oro ao pastor Wellington, para o pastor Wellington orar por mim, interceder por mim diante do Senhor. Deus não vai ouvir, Deus não vai responder essa oração, porque a palavra do Senhor diz que nós temos acesso. Você não precisa de ninguém a não ser Jesus Cristo, o Senhor, para interceder em favor de você. Então, a palavra do Senhor diz que a idolatria não é algo neutro, ela provoca a ira de Deus. A idolatria, 1 Coríntios 6, 9 ao 10 diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. Não vão herdar o reino do céu. Então, quando se fala de idolatria, eu volto a dizer, pode ser o dinheiro, bens de consumo, astros de esporte, da moda, sucesso, pessoas, alguma imagem feita por homens. Se a pessoa tem esse propósito no coração, é porque ela não entendeu que somente Deus é digno de toda adoração. Somente o nosso Deus está vivo e somente Ele pode nos ajudar. E diante desse Deus que nós servimos, a palavra do Senhor diz que todos vão se prostrar humildemente e vão reconhecer que Ele é Senhor. Toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e vai saber que Ele é Senhor. Não um Deus criado por mãos humanas, não um Deus adorado por alguém que fez esse Deus. Abimeleque deixa o Deus de Israel e passa a adorar a si mesmo e passa a adorar deuses pagãos, que era Baal. Então a gente tem que ter cuidado com os ídolos que nós colocamos dentro do nosso coração. Cuidado, amém? Não deixe que nada esteja no seu coração a não ser Jesus Cristo, amém? Não coloque seu filho como ídolo, não coloque seu emprego como ídolo, não coloque seu carro como ídolo, não coloque seu sonho como ídolo, não coloque seu dinheiro como ídolo. Não, somente Deus é digno de toda adoração, amém? Só Ele e mais ninguém. Abimeleque cometeu o pecado de idolatria. Outra coisa que Abimeleque cometeu foi o pecado de homicídio. O 6º mandamento diz: não matarás. Êxodo 20, 13 diz: não matarás. E a gente percebe que com o dinheiro, sabe o que ele fez com o dinheiro?
que ele pega dos deuses pagãos de Baal, ele contratou mercenários e matou todos os seus irmãos. Ele mata todos os seus irmãos. O texto aqui dá a entender que foi como um sacrifício, porque o texto dá a entender aqui que ele pega os seus irmãos, coloca um por um sobre uma pedra e sacrifica eles ali. Matou todos os seus irmãos, porque a ambição dele era tamanha que aquilo que estivesse no caminho dele, ele iria tirar do caminho dele. A gente vê que surge uma pergunta: por que ninguém fez nada? Por que Israel não se levanta contra esse homem? Por que ninguém tira esse homem da insanidade e impede ele? Sabe por que isso não aconteceu? Porque eles se esqueceram da bondade de Deus através de Gideão. Se esqueceram. Foi apagado tudo que Deus fez através de Gideão. E eu guardei uma frase comigo: gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. Quem é grato lembra, o ingrato esquece. Dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer Jesus. Eu sempre cito algumas pessoas que já passaram aqui no meu ministério, que me ajudaram bastante. Eu sempre lembro dessas pessoas, porque gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. Só que esse povo era ingrato. Não demorou muito para eles transformarem o herói de ontem no vilão de hoje. A família de Gideão passou a ser vilã, porque eles se esqueceram de tudo que Deus havia feito. A gente não pode esquecer. Então toda violência é um atentado contra Deus. Abacuque diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. A Bíblia diz que o lugar reservado para o homicida é o inferno. O homicida, ele pode se arrepender e Deus perdoar o pecado dele? Pode. Deus pode perdoar o homicida, porque nós sabemos que 1 João 9 diz que Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Se houver arrependimento sincero, uma pessoa que cometeu uma atrocidade, seja lá qual for, Deus é Senhor para perdoar. Você concorda comigo? Deus é Senhor para perdoar. Não cabe a nós questionar e olhar e dizer: essa pessoa não merece perdão. Se for por esse pressuposto, ninguém aqui merecia o perdão. Que a gente não assassinou, não matou, não roubou, não estuprou. Mas você sabe quem você era, não sabe? Então, só que aqui não tem evidência de que Abimeleque se arrependeu. Abimeleque não se arrependeu, porque os pés dele eram velozes para derramar sangue inocente. Ele matou os seus próprios irmãos, ele cometeu o pecado de homicídio. E aqui eu abro um parênteses sobre algo que está muito aflorado nos dias de hoje: o aborto. O aborto é um assassinato, ao meu ver. O aborto é um crime, porque a criança que está no ventre da mãe, ela não tem culpa de como ela foi concebida. E a palavra do Senhor diz, proíbe enfaticamente a morte de pessoas inocentes. O texto diz: não matarás. Então a gente percebe que toda criança no ventre é obra de Deus e faz parte do seu plano. Cristo ama essa criança, seja como ela veio a nascer, a mãe foi concebida. Cristo ama essa criança. E a gente percebe que Jesus diz assim: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Deus tem um propósito, e por isso nós não podemos aceitar que a sociedade aceite o aborto, a destruição de famílias. Nós não podemos aceitar. Pelo menos é isso que eu penso, é isso que eu vou pregar, e é isso que eu vou pôr no meu Instagram, é isso que eu vou falar até que eu seja calado, porque esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, onde nós não vamos ter liberdade de falar aquilo que nós temos como princípios de vida. Na Nicarágua já está se prendendo padres e pastores. Freiras já estão sendo expulsas do país. Você acha que isso não vai chegar aqui se nós não vigiarmos? Se nós não clamarmos?
Você acha que se nós não clamarmos, nós vamos ter essa liberdade de abrir as portas para pregar o Evangelho do Senhor nosso Deus? Então é por isso que a visão bíblica sobre os filhos é que eles são uma bênção, são uma dádiva do Senhor. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. É um presente. Só que é um projeto mundial de acabar com a família, acabar com as crianças, pedofilia, a ideologia de gênero. Você deve ter visto aí um vídeo hoje ela é senadora agora, né? Da senadora Damares. Eu pus o grupo da igreja, postei em todos os Instagram que eu tenho, ela falando sobre o que está acontecendo no Brasil afora. Crianças sendo estupradas, crianças sendo vendidas. Ela diz, um vídeo de uma criança praticando um ato sexual vale de 50 a 100 mil reais. Crianças recém-nascidas. E nós não podemos aceitar isso. São morte de criança, morte intelectual, morte física, morte espiritual de criança. Então nós não podemos ser como Abimeleque, que cometeu homicídio. Não matarás, é a ordem do Senhor. Amém? Esse é o meu posicionamento, quer as pessoas gostem ou não. Eu não vou vender os meus princípios porque as pessoas não gostam daquilo que está escrito na palavra. Eu prefiro perder amigo, eu prefiro perder benefício, do que chegar lá no céu e Deus virar para mim e dizer assim, afasta-te de mim, eu não te conheço, nunca te conheci. Então nós vivemos tempo onde a igreja do Senhor tem que se manifestar. A igreja do Senhor tem que se posicionar. Amém? Não seja crente, se posicione contra tudo e todos que estão fazendo coisas que nós sabemos que não estão nos princípios da palavra. Eu vou perder benefício. É melhor perder benefício que você perder sua alma. Amém? Amém? Melhor você perder benefício do que você perder sua alma. Isso tudo que está acontecendo, guarde o que eu estou dizendo. Isso tudo que eu estou dizendo, isso é preparação para o anticristo. Porque no anticristo, quem se submeter a ele perde a salvação. Em outras palavras, nega Jesus senão ser morto. Qual que você prefere? Pode meter a bala aí, filho. Nega Jesus senão arranca sua unha. Pode arrancar, vai doer, vou sofrer, mas eu vou para o céu. Vai morrer enforcado. Cadê a corda? Eu mesmo faço um nó. É assim que tem que ser o posicionamento do crente. Não é esses crentes meia boca, esses crentes chuchu, esses crentes que têm medo do politicamente correto, perdão pela expressão, que se explodam politicamente correto. Eu vou seguir os princípios que estão dentro da palavra de Deus. E um dos princípios da palavra de Deus, não matarás. Então, nós não podemos deixar com que as famílias sejam destruídas, com que a ideologia de gênero entre na igreja, entre nas famílias. Nós temos que proteger nossas famílias. E aqui eu não estou falando de política, não. Eu não estou falando de Lula e Bolsonaro como está aí, não. Como eu falei no início, eu estou orando, nós estamos orando, temos que orar, não é simplesmente, Bolsonaro, Lula, não, nós temos que orar pelo Brasil, pela nação. Se Deus quiser pôr o Lula lá, se for vontade de Deus pôr o Lula lá, nós vamos dobrar o joelho e vamos orar pelo Lula. Se Deus colocar o Bolsonaro lá, nós vamos dobrar o joelho e orar pelo Bolsonaro. Então os desígnios de Deus a gente não sabe. Eu tenho o meu candidato, você tem o seu, cada um pensa de uma forma. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Abimeleque cometeu o pecado de suicídio e ninguém fez nada, de homicídio, e ninguém fez nada. E a igreja não pode se calar. Mas nisso tudo que está acontecendo no país, eu louvo a Deus, sabe o que está acontecendo? É que está havendo uma união, apesar da discordância teológica entre a igreja católica e a igreja evangélica, está havendo uma união, porque todos os dois têm praticamente os mesmos princípios, só os princípios de adoração que às vezes são diferentes uns dos outros. Então, tanto os católicos quanto os evangélicos, ao meu ver, eles estão clamando a Deus em prol da nação. Então, a nossa oração tem que ser: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Final do mês nós vamos saber qual é a vontade de Deus para os próximos 4 anos. Eu não sei. Amém? Então se posicione. Amém?
use o seu Instagram, use o seu telefone, use o seu WhatsApp, use sua vida na conversa um com o outro. Exponha os princípios de Deus, para que outros lá fora possam saber que Deus é Deus. Para terminar aqui, falta 3 minutos. A agonia de um pastor é olhar para o relógio. Mas se passar um pouquinho, vocês seguram aí os 5 minutinhos. O desejo de ser rei fez com que Abimeleque cometesse um pecado de desonestidade. O terceiro mandamento dos 10 mandamentos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 9º mandamento nos proíbe de dar falso testemunho. E Abimeleque transgride novamente esses dois mandamentos, tanto de usar o nome de Deus em vão, quanto de dar falso testemunho, porque na coroação dele, certamente ele blasfemou contra o Senhor com as promessas que ele fez, porque quando se coroava alguém jurava em nome do Senhor, e certamente Abimeleque jurou no nome do Senhor, e a gente percebe que ele fez um discurso ali, e a gente vê pela palavra do Senhor que nós temos que ser pessoas honestas, não podemos ter desonestidade no nosso coração. A falta de caráter nos dias de hoje é grande, não se pode confiar mais nem na sombra. Outrora se confiava no aperto de mão, concorda comigo? Outrora se confiava na palavra, hoje até com o papel. Diego está aqui, não me deixa mentir, advogado. Até com o papel, tem casos que a pessoa, você não consegue confiar no que a pessoa prometeu no papel. Então a gente como cristão tem que ser honesto, mas a gente percebe que um assunto que eu não gosto de falar, mas Deus me trouxe esse coração. Qual é o assunto, Ludmila? Dinheiro. Que ela sempre pega no meu pé. Ananias e Safira foram desonestos sobre o dinheiro. A Bíblia diz que eles retiveram parte do dinheiro, eles venderam uma fazenda, eles venderam um terreno e eles retiveram. E o verbo reter é o mesmo que descreve quando Acã teve a ação de reter parte dos despojos na guerra de Jericó. Ele pega ali a capa babilônica, ouro, prata, esconde. Então Pedro, quando ele fala aqui em Atos 5, ele emprega o verbo que significa apropriar-se indevidamente, ou seja, esse verbo significa roubar. Então quando se olha para Ananias e Safira, que mentiram com relação ao dinheiro, foram desonestos com relação ao dinheiro deles, eles mentiram ao Espírito Santo e à igreja. Qual foi o pecado deles? O pecado deles foi dar parte do dinheiro, dizendo que estava dando tudo. O pecado deles foi esse, dar parte do dinheiro quando eles estavam dando tudo. Guarda o que eu vou dizer, eu não disse, pastor Hernandes Dias Lopes disse: Deus sabe fazer conta, Deus sabe quanto você ganha, Deus sabe quanto você oferta, Deus sabe quanto você dizima. Se você está ofertando, está dizendo que está dando dízimo, porque muitas vezes, quando eles entregaram parte do valor em vez de tudo, eles se tornaram culpados de apropriação indébita. O problema deles foi a falta de integridade. Eles eram pessoas avarentas, eles amaram o dinheiro e perderam todos os seus bens. Então guarde o que eu vou dizer. O pecado deles foi dar parte do dinheiro dizendo que estava dando tudo. A você que não dizima, a você que não oferta, cuidado, porque isso é mandamento de Deus. Amém? E se você dizima, diz que dizima, diz que está dando tudo, diz que está dando parte do dinheiro, mas está dando tudo, Deus sabe fazer conta. Louvado seja Deus por algumas pessoas aqui na igreja que têm nos abençoado, além daquilo que nós temos esperado, tanto daqui quanto algumas pessoas de fora. A irmã Miriam está ali, ela não congrega aqui comigo. De vez em quando Deus propõe no coração dela, ela: pastor, vou fazer uma oferta na igreja. Amém? Ela não teria obrigação nenhuma, mas Deus propõe isso no coração dela, e continue Deus
te abençoando e te prosperando. Então o pecado deles foi dar parte do dinheiro, dizendo que estava dando tudo. Amém? Então é mandamento, dízimo e oferta, não é invenção minha. Vocês conhecem o pastor que vocês têm. Eu analiso a minha vida. Eu não sou aquela pessoa que gosta de falar de dinheiro. Eu evito falar desse assunto, porque eu entendo. Por que eu evito falar desse assunto? Porque eu entendo que dízimo e oferta tem que ser algo voluntário, não tem que ser algo imposto, não tem que ser algo obrigado. É algo voluntário, é algo que você faz em agradecimento a Deus, em obediência a Deus, não é uma moeda de troca. Não. Então os bens adquiridos, a gente percebe que Abimeleque cometeu esse pecado de desonestidade, porque ele tomou o nome de Deus em vão e deu falso testemunho quando ele foi coroado na sua coroação. Amém? Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Abimeleque perdeu o seu reino, perdeu a sua vida. Sabe como Abimeleque morreu? Ele invadindo uma cidade, ele se aproxima perto de uma muralha da cidade. Lá do alto da muralha, uma mulher pega uma pedra de moinho e joga na cabeça de Abimeleque. E aquela pedra de moinho mostrou para Abimeleque que ele não era nada. E a desgraça de Abimeleque foi tripla. Por quê? Ele foi morto fora de combate, ele foi morto por uma mulher, o que era uma desonra para um soldado. Morrer pelas mãos de uma mulher naquela época era uma desonra para um soldado. E ele foi morto com uma pedra de moinho e não com uma espada. Então a desonestidade de Abimeleque, a ganância de Abimeleque, fez ele perder seu reino e fez ele perder a sua vida. E eu termino com Salmo 34, 21. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados. Amém? Vamos ficar de pé. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração nesta noite. Amém? E nós vamos orar para que nós tenhamos uma missão combinada com a humildade, que está dentro da vontade de Deus. Amém? Que nós venhamos lutar pelos princípios, não concordar com princípios errados, como foi falado. O povo não fez nada, cruzou os braços e deixou Abimeleque matar 70 dos seus irmãos. A gente não pode ficar de braços cruzados, a gente não pode ficar calado. A gente tem que guerrear, se possível até a morte. Alguém disse assim, um reformador, ele disse assim: a paz se possível, mas a verdade acima de tudo. Mais ou menos nesse sentido. A paz se possível, a verdade a todo custo. A paz se possível, mas a verdade a todo custo. Nós sabemos a verdade, nós não podemos ficar calados. Amém? E nós vamos orar, pedindo pelo Senhor guarde o nosso coração da idolatria, da desonestidade, como Ananias e Safira. Pai, a Ti eu oro em nome de Jesus. Oro por mim, oro pela igreja do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não ter uma ambição egoísta como Abimeleque teve, de querer, ó Deus, o sucesso, a base, ó Deus, da desgraça dos outros, uma ambição, ó Deus, que fez ele passar por cima de tudo e de todos, ó Deus, uma ambição, como, ó Deus, a ambição que trouxe desgraça na Nabucodonosor, que bate no peito e diz: esta é a grande Babilônia que eu edifiquei. Ele foi transformado em um animal. Guarda o nosso coração, ó Deus, da avareza, da ganância, da cobiça desenfreada. Em nome de Jesus, nos ajuda a manter o coração humilde. Ó Deus, nos ajuda a nos contentarmos e nos alegrarmos com o que temos. Isso não significa que nós não podemos, ó Deus, querer coisas novas e melhores, mas tudo tem que ser de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, que o seu reino seja visto, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Que o Senhor cresça e nós diminuamos, que o seu reino seja visto e o nosso seja esquecido, escondido, que tudo que temos e somos seja para a honra e para a glória do Senhor, porque nada temos e nada somos sem o Senhor. O que adianta ganhar o mundo e perder a salvação da alma? Não adianta.
Ó Deus, em nome de Jesus, livra o nosso coração da idolatria do eu, do egoísmo, do egocentrismo, do eu no centro. Não, Senhor, é o Senhor no centro, é o Senhor que é rei. Abimeleque se autodeclara rei, e nós sabemos que aquele que idolatra alguém ou alguma coisa não herdará a salvação. E por isso nós, ó Deus, não idolatramos outro Deus a não ser o Senhor. Ó Deus, Abimeleque esquece do Senhor e passa a adorar Baal, recebendo dinheiro de Baal. Nós adoramos ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Nós adoramos Jesus, o Senhor, o Salvador da nossa alma. A Ti a honra, a Ti a glória, Jesus. Não a nós, não a nós. A glória é tua, somente tua, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada tenho, nada sou e nada terei se o Senhor não for em mim. Oh Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos compactuar com, ó Deus, com o homicídio, que nós não venhamos aceitar, ó Deus, com que os princípios do inferno imperem sobre esta nação. Nós não aceitamos o aborto, não aceitamos a pedofilia, não aceitamos a ideologia de gênero, não aceitamos e não concordamos com esses padrões morais que fogem à verdade do Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém, nós só queremos que a Sua vontade seja feita. Nós só queremos, ó Deus, que as famílias sejam, ó Deus, abençoadas, sejam estruturadas como o Senhor assim o fez. E lutamos no nome de Jesus pelo futuro dos nossos filhos, pelo futuro dos nossos netos. E como, ó Deus, no nome de Jesus, nós oramos no princípio do culto, nós repreendemos todo principado e potestade que tem se levantado contra a nossa nação. Nenhuma arma forjada ou preparada contra o Brasil irá prosperar. E nós oramos, ó Deus, te pedindo que, ó Deus, o Senhor nos ajude a ser honestos. Tira de nós a desonestidade. Somos desonestos com o nosso dinheiro, com relação à obra, com relação a dízimo e oferta. Nós dizemos que damos tudo, ó Deus, quando nós não demos nada. Nós somos desonestos com relação ao nosso tempo. Nós não separamos tempo para o Senhor, Pai, quando nós dizemos que servimos o Senhor. Oh Deus, tenha compaixão e misericórdia de nós. Nos ajuda a ser honestos, porque Ananias e Safira morreram, porque eles mentiram para o Senhor, dizendo que estavam dando tudo, quando eles não estavam dando nada. Tenha compaixão de nós. Eu abençoo os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm ajudado a obra do Senhor, Pai. Aqueles que têm, ó